Então vamos falar desse relatório recente que a Empíricos soltou aí. Se você não sabe o que é, só um avisinho rápido. A previsão deles é que o Brasil vai entrar em calote, ele não tem como pagar a sua dívida, ele não vai fazer, o governo não vai fazer as reformas necessárias para conter essa dívida, ela vai explodir e o governo tem basicamente a opção de calotear, o que é muito ruim para a população brasileira inteira, ou fazer uma hiperinflação, o que é muito ruim para a população brasileira inteira e você deveria se preparar. E depois eles recomendam um asset, um investimento, eu falo disso um pouco depois. Eles têm um tom muito sensacionalista de falar. Isso é uma verdade. Eles não tentam disfarçar a coisa. Agora, eu concordo com a análise deles. Só um parênteses. O que está no relatório deles que eu não falei no canal, assim, nos últimos meses? Assim, pra galera que é mais velha. Tá, eles fizeram isso de uma maneira mais detalhada, com mais gráficos. Mas o que ali que vocês não estavam avisados? Porque eu lembro que eu estava lendo no relatório e falando, não, eu falei isso aqui também. Não entrei em tantos detalhes, mas eu avisei disso aqui. A Petrobras também falei. Só colocando esse parênteses aí. Eu concordo com a análise deles. A nossa dívida está chegando perto de 3 trilhões de reais. Ela vai crescer esse ano, porque tinha uma meta aí de 0,5% de superávit primário. Não vai ser cumprida, já está deixando bem claro isso, a frustração fiscal, né, que é o quanto o governo achava que ia arrecadar, mas não arrecadou. A frustração fiscal está muito grande, o governo está roubando, o governo está roubando muito menos impostos do que ele achou que ele conseguiria. Já colocaram uma tampa nos gastos agora no começo do ano e não vai ter de onde tirar dinheiro. Então esse ano a gente vai ter um déficit ainda maior. Ano passado, só para você ter uma ideia, não sei se você sabe, a dívida brasileira ano passado subiu 0,5 trilhão de reais para 2,8, enfim. E em cima disso eles colocam, tem a dívida da Petrobras. E na Petrobras tem um outro problema ainda maior, porque eles têm uma dívida agora que é de 0,5 trilhão de reais e a dívida é atrelada ao dólar. Ou seja, se o dólar subir, aí complica a sua vida ainda mais, porque a dívida da Petrobras sobe e o preço do petróleo não parece que vai se movimentar muito aí. Então você já tem um problema aí. Mas o BTG Pactual, sim, o banco lá do André Esteves, que foi preso junto com o Delcídio do Amaral naquela tentativa de fazer o Cerveró fugir para a Espanha, o banco, o BTG Pactual, fez uma avaliação da equity da Petrobras. A equity é o valor. E ela é uma conta, é uma contabilidade, é um termo de contabilidade, que é basicamente tudo que você vale menos tudo que você deve. Então, tudo que você tem de estoque, contando os poços de petróleo, todo o estoque que você tem, toda a infraestrutura que você tem, todas as plataformas, tudo mais, todos os pagamentos que você tem a receber, menos tudo que você deve para alguém e todos os salários que você deve, que é uma dívida, e mais, enfim, eu vou colocar umas coisas lá na descrição para você saber, mas é o valor total dela. E o BTG Pactual chegou à conclusão que a Petrobras vale absolutamente nada. É sério, zero. O valor da Petrobras é zero. Então, ok, mas tem uma dívida ali. Então, bom, mas tem a dívida, mas pode... Então você tem um problema nisso aí também. Que o Tesouro Brasileiro teria que salvar, quer dizer, você, né, o contribuinte, teria que salvar caso o negócio vá pro saco. E o governo está se expandindo, ele deixou claríssimo que ele quer subir impostos e ele quer expandir o governo, então, ou seja, ele quer expandir o déficit, ele quer expandir a dívida. E aí tem uma coisa importante que você tem que entender também sobre como a dívida brasileira funciona. Você emite um título, o título é o quê? Tô te devendo, mas esse título garante que eu sou obrigado a te pagar. E você me dá o dinheiro agora, então eu vou lá e gasto aqui para salvar o meu governo. Esse título tem um tempo de expiração. Quer dizer, eu te pago quando? Muitos dos títulos são curtos, abaixo de um ano. Então, a cada 3 meses, ou às vezes a cada 2 semanas, eles são renegociados. Só que eles são renegociados a juros. E quanto mais instável o país está, maior o juro. Então, quando você tem uma boa paulada dos seus títulos sendo renegociados muito rapidamente, se o teu país piora muito rapidamente, o seu custo da dívida sobe muito rapidamente e você já deve uma puta grana e não tem receita, e daí ferrou, meu filho. E daí você tem a opção de calotear, não pagar, e daí você não tem dinheiro para pagar as suas despesas correntes, e daí ferrou.
Ou você fala, bom, então o Banco Central imprime um monte de dinheiro e joga para essa galera e daí o real passa a valer nada. Que é mais ou menos o que o Maduro está fazendo na Venezuela agora, onde tem uma foto relativamente famosa no Twitter que a mulher tá com uma bolsa inteira de dinheiro para pagar 2 cafezinhos e um croissant, sei lá, alguma coisa assim. Fantástico. A gente pode chegar nesse nível. Eu concordo com a Empíricos nisso. Eles estão certos nessa avaliação, na minha opinião. Isso é um risco grave, eu diria mais provável do que não, acima de 50% de acontecer nos próximos anos aí. E você tem que se preparar. E o relatório deles termina com a preparação. Então vamos falar um pouco desse asset que eles recomendam. Que eu saiba, não tem nada assim que diz que eu não posso falar o que é. Porque eles fazem, né, aquele mistério e tal. Porque assim, eu posso falar, não importa. Mas se eles ficarem magoados, Empíricos, me mandam um e-mail e, sei lá, a gente conversa. Mas o asset que eles recomendam é terras, fazenda, terras de plantio. Inclusive eu tenho o arquivo de onde eles tiraram aquele gráfico. E é um gráfico americano, não brasileiro. Então aquele gráfico é um pouco distorcido. Mas é o quê? Bom, não importa a inflação que aconteça, as pessoas precisam comer. Então você tem terra, você planta, você produz, beleza. Você pode alugar ela e tudo mais. E se tudo for pro saco, pelo menos você produz comida, meu filho. Você tem uma casa no meio do campo que produz comida. Então tá tudo bem. Na pior das hipóteses absoluta. Mas é um asset que valoriza, porque teoricamente a população mundial ainda está crescendo, então a demanda por comida sobe. E você ainda tem gado e outras coisas que demandam novas produções. E não é só comida, tem várias coisas que também podem ser plantadas, como por exemplo cana de açúcar para fazer álcool, para colocar em carros. Então o preço da terra tende a se valorizar e isso é um investimento que tem retorno forte, ele supera muito bolsas e ouro e tudo mais. O que eles estão vendendo não é só essa dica, mas é como, onde comprar, o que investir, o que fazer, como é que funciona isso. E eu não estou sendo pago para eles, eu já falei isso nesse vídeo, não sei, porque teve um vídeo que eu joguei fora. Mas eles não estão me pagando, eles não estão me patrocinando para eu falar isso aqui. Mas eles têm um guia um pouco mais completo, e é isso, na verdade, que eles estão vendendo. Não é só dizer, então é terra, tchau, vire-se. Não, é um guia um pouquinho mais detalhado de como lidar com isso, de como fazer esse investimento compensar ao redor dele. Eles já estiveram certos no passado, tanto que eles saíram pedindo desculpas. Eu achei muito legal essa parte deles. É que eles soltaram o fim do Brasil, foram processados, foram perseguidos pelo governo por falar aquilo. E daí depois eles falaram, olha, desculpa, gente, a gente foi otimista. Na verdade a gente errou, a gente achou que ia cair aqui e caiu aqui. Então, desculpa. Então eles foram, na verdade, a previsão mais pessimista e a mais próxima do resultado dentre os grandes bolas de cristal aí da economia. Então preste atenção, eu venho falando isso nos meus vídeos já faz um tempo. Prepare-se. Terras é um investimento interessante se você tem dinheiro. Claro, tem um grande espectro, você não precisa ter R$1 milhão, meio milhão de reais para comprar terra que produz. Você consegue por menos, especialmente se você quer comprar uma terra lá no meio do Tocantins ou alguma coisa louca assim. Comprar um alqueire de terra aqui no Paraná é 10 vezes mais caro do que o Tocantins. Se eu não me engano é 10 vezes mais caro, mas enfim. Aí a especulação de preço não interessa, é complicado. Mas vamos volta para o assunto, Rafael. Você deve se preparar. Essa é uma das preparações, mas você tem que começar a considerar coisas. E se eu perder meu emprego? E se uma hiperinflação bater? E se eu precisar sair do país? E se você precisar sair do país? Se a coisa ficar aqui tão feia, você pensa, pô, tem como eu ir, sei lá, para Argentina, para Chile, para Paraguai, para os Estados Unidos? Será que já é melhor ir planejando, ver como é que seria isso se eu tivesse que fazer? Sabe, esse tipo de coisa. Eu tenho economias? O quanto de dinheiro líquido eu tenho? Não, se eu tenho lá R$100 mil investido em título do Tesouro. Não, pera, mas isso pode ser caloteado. Ou pode pagar menos. Ou pode não ser pago. Ou pode receber lá na frente. Esteja preparado. Vá pensando nisso, porque quando a chuva cai, quem tem guarda-chuva fica seco. Essa é a dica geral. Eu também não vou ficar dando assim, dicas específicas de como fazer isso, porque eu não estou preparado nesse momento para fazer isso. É uma coisa que eu quero fazer ela no futuro, mas ainda preciso estudar bastante o assunto para dar dicas bem específicas de, isso aqui funciona, isso aqui é legal. É uma coisa que eu quero colocar lá no futuro, assim, talvez lá para julho, não sei. Eu odeio dizer datas, mas eu quero entrar nesse assunto, mas eles estão indo numa direção corajosa. A maioria
a maioria dos centros de previsão, assim, eles meio que preveem que vai ser aqui, então ao longo do ano eles vão piorando a previsão, porque você não quer entregar tudo logo de uma vez e falar, então ferrou, porque isso pode causar um pânico. Inclusive agora, que essas empresas que fazem estão assim, né? Porque ano passado o Santander teve uma diretora lá que soltou um relatório, que era verdade, ela estava correta, tanto que ela ganhou uma ação contra o Santander lá, se eu não me engano, e foi demitida. Então eles estão assim de falar agora o que vai realmente acontecer. Os caras estão meio espertos. Ele, pô, então pode falar a verdade? Bom, aí não pode falar bem a verdade. Pode, assim, falar um pouquinho dela agora, um pouquinho depois. A Empíricos está sendo corajosa de sair e dar essa porrada forte numa direção que é grave, mas que a gente tem que considerar muito seriamente porque é muito grave. Vamos esperar que eles estejam errados, mas eu não estou otimista nesse aspecto, não. Vai estudando, vá aprendendo, aprenda sobre Bitcoin, aprenda sobre diferentes investimentos, porque, como eu falei, quando a chuva cair, cara, tem um guarda-chuva. Tchau, tchau.